escola dos pregadores estão começando 8 horas até 9h30, né? Então ainda tem que começar um pouco mais cedo para fazer a transição aí com os irmãos, certo? Alguns irmãos falaram uma coisa muito interessante, e aí cabe a gente, como professor, dar esse apoio aí, né? Eles estão montando ali, provavelmente nós vamos dividir aqui as duas áreas mesmo, por causa da quantidade de pessoas, né? E tudo isso é para avisar. Eu sei que tem os irmãos que gostam de ficar mais atrás, e não tem problema, desde que o mais atrás vai ficar mais na frente, entendeu? Quando eu dividir um bloco para lá, aí os que ficarem mais atrás vão ficar atrás, mas vão ficar mais atrás na frente, mais na frente, né? Deu para entender, né? É o seguinte, eu sei que os irmãos estão na expectativa aí, então eu vou só deixar os irmãos tranquilos. Seguinte, alguns irmãos tentaram fazer o exercício e não conseguiram. Outros não tentaram porque não deu tempo. E outros não tentaram porque não deu para tentar. E alguns irmãos tentaram, fizeram. É possível que alguns fizeram e ficaram com medo de enviar. Acontece também, né? Não sei porquê, mas acontece. Mas os irmãos precisam entender como é que vai ser o nosso sistema. Os irmãos não precisam ficar preocupados se fizeram certo, se errado. A maioria dos que mandaram para mim, mandaram assim. Eu não sei se era assim, mas está aí. Não é natural, né? Ser a primeira forma. O sistema que nós estamos fazendo não é um sistema que a gente vai chegar aqui, vamos aqui pegar a tarefa do irmão Dedé e vamos ver se ele acertou. Então isso aí é uma coisa mais interna entre a gente. É importante os irmãos enviarem, porque a gente vai dando dicas. As dicas não são para dizer tipo o Dicinho. O Dicinho botou no grupo lá. Eu mandei para o professor, mas parece que não estava certo não. Na verdade, não, ele respondeu beleza. Mas é importante os irmãos entenderem que cabe a mim dar mais dicas para melhorar ainda mais a resposta dos irmãos. Quando eu der dicas, não é porque estava errado, é porque é para você tomar mais ainda um conhecimento, certo? Então eu estou dizendo isso porque é nossa primeira tarefa, vai surgir outras, e os irmãos têm que ficar muito à vontade, né? Porque nós temos um foco. O foco com a ajuda do Espírito Santo, fazer com que os irmãos aprendam. Esse é o foco, é aprender. Para aprender, os irmãos vão precisar se abrir para aprender. Os irmãos entendem isso aí? Os irmãos têm que se abrir. É como se fosse alguém, como se fosse um médico que estivesse dando um tratamento e o paciente está fechado. O médico está dizendo, e aí? Aí ele não quer dizer o que ele está sentindo. Não tem paciente que é assim, Cris? Né? Duro. Você está sentindo o quê? Está doendo, mas eu estou sentindo uma dorzinha. E a dor está forte. E ele está dizendo que é uma dorzinha. Né? Tudo isso dificulta para o médico para ele encontrar um remédio. No caso do professor é parecido. Você não tem que ficar com vergonha se você não entendeu. Você não pode ficar com vergonha de perguntar. Você não pode ficar com vergonha de dizer, rapaz, eu não entendi não, essa tarefa. Então você precisa se abrir para que a gente consiga dar as orientações corretas. E se precisar fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nós temos hoje uma ferramenta que no passado não tinha, é a forma de se comunicar. Então o Marinelso pegou e falou assim, que eu entendo ele está correto, porque ele não entendeu. Ele disse, não era para entregar, não é amanhã. Então foi o que eu disse para ele. Imagine, tem 50 alunos matriculados, 50. Você já pensou se eu dissesse assim, todo mundo vai me entregar na aula, e 50 cadernos aqui na minha mão agora, como é que eu vou analisar 50 cadernos? Então, ou seja, o que é que a gente estava pensando? Os irmãos, duas coisas para todo mundo entender, preste atenção. Segura aí, para todo mundo entender. Você tem duas opções na hora de passar para o professor a resposta. Ou você tira uma foto do seu caderno, ou de um rascunho que você fez, e envia para mim no WhatsApp. Quem não tem um WhatsApp, sempre tem algum parente que tem, da igreja, né? No caso da irmã Nilcimara, ela disse, eu não tenho. Eu disse, mas o Mário Nelson tem, seu irmão. Só chega lá, Mário Nelson. E ela mandou pelo do Mário Nelson. Né? A irmã não tem, mas tem a Ana. Mas sempre alguém tem alguém. Isso aí é fato. Então, não sei tirar foto. Alguém da sua família sabe tirar foto. Então, não tem dificuldade. Então, ou seja, você tem duas opções. Ou eu mando a foto, mando para o irmão Charles a foto, beleza.
Aí a gente pensou em tudo. Tem gente que pensa assim, ó, rapaz, minha letra é feia, não sei o quê, mas não vou mandar nada. Acontece. Então, grave um áudio. Micael, não sei se ele acha a letra dele feia, mas ele mandou. Ó, o livro profético é assim, assim, assim. O Jobson também fez a mesma coisa. Então, assim, tem gente que é assim. Então, nós estamos dando opções para que vocês fiquem à vontade. Não quer mandar foto? Grava o áudio. Agora, o que não pode é, eu não vou mandar foto nem gravar o áudio. Aí não pode, tem que escolher um. Certo? Beleza. Aí, quem não tem o quê? Disse o quê? Tem a Dadai que tem. Sempre tem alguém perto, não tem jeito. Sempre tem alguém. Vamos lá. Os irmãos que têm mais dificuldade de escrever, não se preocupe, a gente vai oferecer condição para todo mundo. Irmão Charles, eu tenho dificuldade de escrever, eu tenho dificuldade de fazer, não se preocupe. A gente vai ajudar você a aprender de um jeito diferente dos outros. O importante é a gente fazer isso acontecer. Eu preciso de retorno dos irmãos, e assim, eu vou só comentar aqui, mas não é chamando a atenção de ninguém, não. É para os irmãos entenderem que nós estamos se ajustando, certo? Então, por exemplo, eu preciso de retorno dos irmãos. Porque, por exemplo, eu recebi aqui a tarefa, né? 14 irmãos fizeram a tarefa, ou me enviaram a tarefa. Na verdade, assim, 14 irmãos me enviaram a tarefa, certo? Gostei muito do irmão Charles. O irmão Charles mandou um áudio para mim dizendo assim, rapaz, não consegui fazer não. Perfeito. Eu preciso de retorno. O que não dar os irmãos... Aí, ou seja, também dá para entender a primeira aula. Alguns irmãos foram matriculados depois, né? Irmão Charles não estavam aqui, alguns irmãos, então eles não estavam sabendo. Outros irmãos associaram a questão do netinho, que encomendaram lá os cadernos e não chegou, e por isso não fizeram. Não era desculpa para os que pegaram a aula. Faziam em um caderno normal e me enviava. Certo? Fazia no caderno normal e me enviava. O Leandro gosta de sempre ter um rascunho, então ele vai ter que trabalhar com um caderno só para rascunho, e depois ele vai trabalhar com um caderno oficial. O que eu vou exigir é que tudo seja registrado no caderno oficial. Né? Então assim, vai me enviar uma tarefa, a tarefa ficou um pouco em cima, faz no seu rascunho e me envia, mas depois tem que estar no caderno oficial. Por quê? Porque eu preciso garantir que vocês estão organizando o que eu estou passando em um caderno, né? Eu sei porque eu já fui assim, muito desorganizado. Hoje eu sou pouco desorganizado, quer dizer, um pouco mais ainda. Mas quer dizer, eu sei o que é, você quer aprender, pega um rascunho e vai fazendo. Depois você pega esse rascunho e não sabe onde botou dentro de casa. Então eu sei como é que é isso aí. Aí depois você está fazendo, não está adiantando de nada. É colocando conteúdo em um saco furado. Então, ou seja, eu estou passando, você está recebendo, mas está botando em um saco furado. É por isso que eu estou exigindo com que os irmãos ponham isso em um caderno. Entendeu? Para que saiba assim, terminou 6 meses, tudo que eu ouvi e deu para eu absorver está nesse caderno aqui. Então pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Você precisou, teve dúvida? Eu estudei e anotei isso aqui em algum lugar. Pegou o caderno lá. O que não dá eu anotei isso em uma folha. E essa folha está perdida não sei aonde. Entendeu? Então essa é a ideia. Por isso que eu estou explicando isso aqui. Ou seja, para os irmãos que não têm o WhatsApp, não se preocupe, vocês não precisam dar tanta explicação. Mas as tarefas têm que vir. Os irmãos que têm, eu quero um retorno. Não deu para fazer. Não consegui fazer, tive dúvida, fiz, está aqui. O que não vale é não dizer nada. Beleza? Tranquilo? Cadê a frequência? Só para os irmãos entenderem. Como nossa primeira aula a gente tem que explicar. Ó. Aqui é a nossa frequência. A irmã Natiele já me ajudou aqui para a gente ganhar tempo. Ela já marcou aqui as coisas. Só para os irmãos entenderem como é que a gente vai fazer. Nós vamos marcar a pontualidade dos irmãos. Então, começou a aula, quem está aqui tem um Pzinho. Quem chegou depois tem um A de atrasado. Está presente, mas chegou atrasado. Quem justificou tem um J de justificado. Quem não pode estar aqui, seja na quinta ou no domingo, e estão acompanhando online, por exemplo, no caso da irmã Yolanda, ela trabalha, o irmão Leandro não vão poder estar na quinta. Então, nós vamos fazer um sistema só para eles na quinta. Já nos dias que eles podem,
vai ser contabilizado. Então, na quinta-feira vai ter um OD online, né? Ou seja, esse aluno nesta aula não comparece, é um OD online. Se no domingo eles puderem e não justificarem, é um AD atrasado se não vierem. Tem um M aqui chamado de mista. O que é uma frequência mista? São os alunos da escola dominical das crianças. Eu combinei com a Marilene, que é a coordenadora, que eles vão revezarem. Um domingo eles vão estar aqui, outro domingo eles não vão estar aqui. Os irmãos estão entendendo? Então, no domingo que eles não estiverem aqui, eu vou botar um M de mista. Ó, isso aqui está justificado, eles são do sistema misto. Se chegar na semana que vem, quem não estava aqui é falta. Beleza? Então, no final a gente faz uma avaliação. Outra coisa ele vai fazer. Outra coisa interessante é o seguinte, presta atenção. Quantos querem aprender mesmo, diga amém. Se precisar repetir esse curso de novo para você aprender, você repete? Então, beleza. Então aqui não vai ter negócio de perder, aqui ninguém perde, aqui todo mundo ganha. Certo? Agora eu preciso medir o conhecimento. Então se na matéria de Deus você não se saiu bem, e aí você vai precisar de uma aula extra ou de uma complementação, a gente vai selecionar você para a próxima turma, e aí a gente vai focar mais em você. Entendam só, nós temos 50 alunos. Então, para o professor dar conta dos 50 alunos, aí ele precisa ser de mais além do que o ser humano. Então, a gente vai indo até onde dá, 50, vai e tal. Aí, vamos lá, dos 50, 30 tiveram um bom aproveitamento, 20 não tiveram. Então, imagine na próxima turma, eu tinha 50, agora eu só tenho 20. Com 20, eu consigo focar mais nos 20 que precisam de uma atenção maior. A única coisa que eu preciso que seja garantida é que vocês queiram aprender, aconteça o que acontecer. Eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Se essa chama não se apagar de você, com certeza você vai ser muito bem abençoado por Deus. Certo? Então é isso que eu tenho que dizer nesses esclarecimentos. Alguma dúvida os irmãos têm? Alguma dúvida? Nesse primeiro momento? Senão a gente vai hoje. Até foi bom Josué deixar aqui. Muito obrigado, os irmãos são sabidos, né, rapaz? Já pensaram aí, Leandro, aí sim, viu? Então nós vamos usar hoje o quadro, ele vai ser então mais dinâmico. E nós estamos, vamos lá. Caderno, quem não trouxe o caderno porque está dependendo aí dos ajustes do irmão Netinho? Irmão Netinho, me mande para mim a relação dos irmãos que pediram, por favor, viu? Aí, inclusive, se vocês puderem, já anota, não sei se vocês têm aí. Se tiver, Priscila, anota aí só para eu ter esse controle disso daí. Alguns irmãos justificaram que não deu para comprar, alguns irmãos disseram que não tinha dinheiro, sem problema, eu quero justificativa. Eu não quero, na verdade, desculpa, justificativa. Ó, irmão, não deu, não estava com dinheiro, eu vou dizer o quê? Não, você estava com dinheiro? Não, né? Então, irmão Netinho aí estava um precinho aí baratinho. Não, é isso que eu estou dizendo, ó. Isso aqui, ó, veja só, deixa eu ver aqui, Mandu, deixa eu dar um exemplo aqui. Mandu-se aí sim, ó. E aí? Mandu-se, rapaz, eu estou com dificuldade de trazer esse caderno. Eu vou pegar um exemplo dela aqui, ó. Cada aluno, a irmã Yolanda sabe aí que ensina bem, cada aluno tem a sua forma de aprendizado, e é parecido com o que o Leandro falou, veja só. A irmã Dulce está com esse caderno que provavelmente ela vai usar como rascunho. Quer dizer, eu vou estar dando aula, ela vai estar achando uma coisa interessante, e ela vai anotando, vai riscando, não concordou, eu fiz uma coisa errada, ela apagou. Provavelmente, quando ela chegar em casa, ela vai pegar aquilo que é um rascunho, e agora ela vai passar para isso que é o caderno oficial. Eu acho isso, para mim, eu sou parecido com eles, eu faria isso também. Os alunos que já são mais organizadozinhos, sempre tem os mais organizados, eles conseguem captar e já passarem para o oficial organizado. Tem pessoas que são assim. Isso é muito bom porque já ganha tempo. Os outros ainda é melhor também, porque eles vão conseguir escrever 2 vezes. Eles escrevem na aula e escrevem em casa. Isso vai facilitar o seu aprendizado. Me pergunto por quê? Porque o ser humano utiliza-se da repetição como sistema de aprendizado. É por isso que quem ensina as crianças usa a técnica de repetição. Você repete. Quanto mais você repete, mais a sua mente, mais o conteúdo vai entrando. O diabo sabe disso.
E na aula que nós estudarmos sobre o diabo, vocês vão entender por que é que as músicas hoje não tem nada de letra e só tem pornografia e só tem repetição, 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 repetição. Você pega a letra da música, você vê 3 linhas. Então não tem letra, só tem repetição. É assim que os políticos também fazem quando eles botam aquelas músicas enjoadas que fica passando o dia todo e você quando chega de noite fica e aquela música repetindo. Isso são métodos, porque o ser humano é assim, e o diabo conhece os métodos do ser humano. Então nós estamos utilizando isso para o lado benéfico. A repetição é um método importante. Então, quem ouve o professor e faz um rascunho, e chega em casa, em um ambiente mais calmo, com a barriga cheia, tranquilo, e vai passando para o seu caderno, ele consegue fazer ele consegue repetir o método, então ele aprende mais. Né? Mas cada um tem seu sistema. Quantos entenderam? Diga amém. Então não se preocupe, viu, irmãos? Alguns irmãos ficaram assustados, tipo o irmão Valdemir, quando eu fiquei falando de caderno, de escrever, ele, rapaz, eu tenho dificuldade. Calma, rapaz, não se assusta não, não é assim também não. Então, relaxa aí que a gente tem outros sistemas aí para... Então, não desanime você que tem muita dificuldade. Então, por exemplo, na próxima a gente vai botar o microfone sem fio. Aqui lá do... Segura aqui, por favor. O que é que eu preciso que os irmãos façam? Vou pegar esse exemplo aqui, que é um caderno de matéria. E esse caderno de matéria, a gente vai fazer o seguinte. Eu pedi para os irmãos, alguns trouxerem cola, pelo seguinte. Conta para mim aqui, Nath, quantas pessoas tem? Quem me diz aqui quantas pessoas tem? Porque o que é que a gente vai fazer? A gente vai... O professor também precisa de ajuda, né? Que às vezes fica meio perdido com tanta coisa. Né? Eu imprimi aqui, eu preciso saber, eu fiz 30, mas depois a gente faz mais. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui são as disciplinas que eu mostrei para os irmãos. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma folha dessa para cada pessoa e os irmãos vão aprender a organizar o conteúdo, certo? Então aí o que é que vai acontecer? Os irmãos vão pegar essa folha, vão dar um jeitinho aí, organizaçãozinha, dá uma dobradinha aqui, bonitinho, dá um jeitinho e cola aqui, certo? Aí pode tirar aqui um pouquinho, é só para você ter isso aqui registrado. Então, essa vai ser a sua primeira organização, tá certo? Então aqui, todas as vezes que você lembrar do curso, você chega na frente assim, o que foi que eu estudei nessa matéria? Aí do lado de cá, Deus, tal, não sei o quê. Aí aqui é a sua organização. Isso aqui vai ficar bonitinho. Eu pedi para os irmãos até trazer tesoura, porque aí, ó, por exemplo, a folha de ofício A4 é maior do que aqui. Aí você dá uma ajeitadinha aqui. Se não der para fazer aqui, faça em casa, tá bom? Então, isso aqui é uma dica. Essa aula é muito importante para os irmãos. E se os irmãos levarem muito a sério, os irmãos vão aprender algumas coisas. Antes da gente entrar na matéria, eu vou usar aqui para dar uma dica para os irmãos de algumas coisas que são importantes. Eu já falei na escola dominical, mas aqui nós estamos num sistema. Eu vou dar algumas dicas aqui para os irmãos sobre aprendizado. Então veja só. Eu fiz uma pergunta aqui, eu perguntei quem queria aprender. Então o professor já vai começar a se organizar para facilitar o seu aprendizado. Quer dizer, essa turma que está, por exemplo, daqui para trás, ela vai ter que ser distribuída para ocupar esses bancos daqui, para fazer o máximo possível de você ficar na frente. Se você tiver dificuldade assim, por um exemplo, aqui está muito apertado, não sei lá mais o que, beleza, a gente vai se organizando. Agora, eu não posso, vai ter que dar uma ajeitada aí. Eu não posso, por exemplo, tranquilo, eu vou explicar por quê. Mas, por exemplo, o irmão Jardel, a irmã Flaiane estão lá os dois sozinhos. Então aqui tem mais espaço, então quanto mais na frente melhor. Então vamos lá, 1, 2, 3, os irmãos vão se acomodando aqui, distribuindo. Os que gostam de ficar mais no fundo, fiquem mais no fundo, mais perto, por favor. Vou dizer por quê. Como é que vocês ficam aqui diante disso aí? Dá para ver mais ou menos, né? Então, mais para trás. Mais para trás. Isso, vamos organizando aí esse sistema. Enquanto isso, nós vamos cantando um corinho. Né? Opa! Boa, boa.
do curso tem 41, né? Rafinha tá aí não, né? Hã? Tá, né? Rafinha? Tem aqui desenho onde está o Olive, onde está o Rafinha? Rafinha, eu preciso, meu irmãozinho querido, que você vá ali na sala ali e tire mais 15 cópias. Eu fechei lá. Não tem o download lá? Lá tem informação básica. Não, é daquelas... Deixa eu te dar aqui uma cópia para tu ver. Aqui, ó, filha. Me dá uma só. 15. Frente e verso. Vamos lá. Graças a Deus os irmãos aí estão bem animados. Isso é muito bom. Vou fazer um alerta para os irmãos e vou mostrar aqui. Eu não tenho dúvida que os irmãos querem aprender. Não tenho dúvida. Eu só tenho que alertar os irmãos aos irmãos conseguirem chegar até o final. Beleza? Presta atenção, eu não sei se os irmãos, até os irmãos que quiserem ir anotando isso, podem ir até anotando, são dicas, certo? Mas veja só, presta atenção. Se você tem um professor de atletismo, e ele tem experiência de como é que treina os alunos, os seus competidores, ele tem que dar dicas, concorda? Atletismo, corrida. Então vamos lá, tá todo mundo na linha de corrida, né? Assim, pronto, tem a faixa aqui, aí você vai começar, pronto, é o que eu estou vendo aqui, a faixa daqui, um bocado de gente, aí vai, aí tem uns que já começam empolgados, rapaz, abre logo que eu estou querendo correr, aí a competição não é aquela de 100 metros, que o cara corre muito, não, é uma maratona de 6 meses, então a primeira coisa que você tem que botar na mente, a maratona é de 6 meses, então a maratona não é de um domingo, a maratona não é de um mês, ela é de 6, então para quem está perto para correr, ele tem que ter esse cálculo. Eu não vou correr daqui até onde o Micael está. Se for rápido, é explodir. Não, eu tenho que dar uma volta ainda, que vai demorar 6 meses. Então eu tenho que ter um cálculo, eu tenho que me preparar. Quando tem muita gente que não se prepara e eles só estão empolgados, o que é empolgação? Você está empolgado, rapaz, é bom demais, a corrida vai ser boa. Aí quando fala assim, valeu! Aí os mais empolgados, e vão. Aí o treinador, o cara tem um pouquinho mais de experiência e vai dizer assim, você vai correr muito no início e quando você chegar na metade você já não aguenta mais, porque você está cansado. Então a primeira dica que eu dou para os irmãos, se preparem para estudar 6 meses. Sua meta não é chegar ali onde o Micael está. Sua meta é chegar até o final desse curso e aprender o máximo que você puder. Essa tem que ser seu objetivo, você tem que estar com isso na mente. Para isso, você tem que estar focado. O que é focado? Esse é meu objetivo. Depois de 6 meses, eu quero aprender o máximo que eu puder. Isso é foco. Se você não estiver focado, você vai na maratona. Daqui a pouco você começa a ver seus fãs. Seus fãs estão lá vendo você, né? Aí você vai andando, aí os fãs começam. Oi, irmã Yolanda. Aí a irmã Yolanda está lá focada naquela, depois começa. Oi, irmão. Mas daqui a pouco perdeu o foco. Por que perdeu o foco? O foco é chegar no final. Então você tem que ter foco. Certo? Vamos para a prática. Você pode até não fazer uma tarefa, mas se você não aprender a se organizar, os conteúdos vão chegando. Daqui a pouco você se perdeu. Perdeu o ritmo. Ou seja, deixou de fazer o que tinha que fazer e isso vai causar em você o quê? Desmotivação. Você vai se desmotivar. Por quê? Matéria sobre Deus, você fez, não fez a tarefa, não entendeu nada, não perguntou, não tirou dúvida. Já entrou a matéria sobre conhecendo sobre os céus. Agora você está nos céus, também não entendeu nada e nem perguntou. Aí já está nos anjos. Aí quando você chegar, rapaz, não vai dar para mim não aprendo não. É porque você não focou. Os irmãos estão entendendo? Beleza, eu estou só falando. É preciso agora você aprender isso daí. Então, vamos colocar aqui. Então, o que é que eu estou ensinando? Eu estou ensinando sobre o aprendizado. Eu estou pegando dentro de uma seguinte ideia. Eu disse, quem quer aprender? Os irmãos, amém. Então, eu estou pegando da ideia de que o foco de vocês é o aprendizado.
Para aprender, vai ter que ter algumas coisas que sem isso você não vai conseguir aprender. Então, eu estou dizendo que você tem que aprender a ter um foco. Então, você vai ter que ter foco no seu aprendizado. Isso aqui é bom, porque assim, às vezes o aluno não está vendo aqui, você faz isso aqui. Rapaz, esses caras são sabidos, viu? Aí, se isso aqui, vocês estão vendo? Rapaz, esse Leandro é medonho. Então, beleza. Então, beleza. Primeiro, foco. Você tem que ter foco. É isso que você quer? É. Está focado nisso? Tá. Ninguém vai lhe parar? Beleza. Então, você tem que ter foco. Então, beleza. Tem um foco aqui. Não, mas é bom a ideia do coisa. Não atrapalha, não. Então, você tem foco. Meu foco. Segunda coisa que você tem que ter. Você tem que ter capacidade de... Vou botar aqui, ó. Eu vou usar a palavra capacidade. Você tem que... nesse caso aqui, o que eu estou querendo dizer eu quero falar sobre organização. Você tem que ter... Tudo bem, eu vou... É o que está vindo na cabeça. Esse CAP aqui é de capacidade de organização. Precisa falar o que é foco? Não precisa falar o que é foco. Foco é isso aí. Com foco você tem disposição, com foco você tem determinação, porque esse é o seu foco. Beleza. O que é capacidade de organização? Eu coloco isso em algo muito importante, e para você entender, é o que eu estou falando e dando um método que é o caderno. O caderno é um método para fazer você ter organização. Organização aqui não é aquela pessoa tipo Rafinha, que se entrar no quarto dele vai estar tudo bagunçado. Beleza, eu não estou falando só nisso. Eu estou falando principalmente na capacidade de organização. É, irmã, eu estou mentindo ou não? Não? Na revelação não, é porque ele falou uma vez. Capacidade de organização de quê? De quê? Aqui que eu estou me referindo é do conteúdo. Pelo menos os alunos que eu geralmente, nas aulas que os alunos vêm, eu digo o seguinte: você não acha a palavra conteúdo uma coisa que você entende bem. Aí você pode botar no seu caderno aquilo que você entende bem. Por exemplo, capacidade de organização de informações, capacidade de organização do estudo, capacidade de organização do aprendizado. Eu não sei o que é que você entende. O que para você é mais claro. Para mim é conteúdo. O que é conteúdo? Eu estou passando para vocês conteúdo. Pá, toma aqui, toma aqui, toma aqui. O grande segredo do aprendizado é você receber o conteúdo, organizar e botar ele em determinados lugares. Beleza? Por exemplo, enquanto nós estamos falando, eu posso chegar aqui e sair distribuindo isso aqui, ó. Toma isso aqui. Aí toma isso aqui também, toma isso aqui também, toma isso aqui também. Ele tem que ter a capacidade de pegar isso aqui e dizer aqui, isso aqui é uma folha, e folha eu boto aqui. Isso aqui é um apagador, é escrita, eu boto aqui. Isso aqui é um aparelho, é um acessório de eletrônico, eu coloco aqui. Porque quando ele precisar, ele vai saber aonde colocar. Ele não vai ser igual ao pastor. Que ontem a gente precisou de uma arrebitadeira, e aí ele chegou ali, eu acho que está ali, eu acho que está ali. Aí quando ele abriu aquele quartinho que vai ser os banheiros, você precisava ver o que é que tinha lá dentro. Aí isso, rapaz, interessante, a gente precisa de joelho e olha onde é que está, e quando a gente precisa não acha. Quer dizer, é a dificuldade de se organizar e na hora que precisa não tem. Vamos aplicar isso aqui? Você está em casa, a testemunha de Jeová chega na sua casa, empurra em você o milênio e você fica só, não sabe dizer nada. Participou da aula lá do irmão Charles, mas não organizou. Não organizou. Se tivesse organizado, calma aí, nesse tanto, rapidinho ali, que eu vou pegar um caderno ali, no caderno ali tem um bocado de coisa. Aí ela falando aqui, você, sim, mas por que isso? Por que isso? Por que aquilo outro? Você pode não gravar aqui, mas está organizado. Na hora que você precisou, já sabe onde procurar e encontrou. Os irmãos entendem isso aí? Então, por isso que eu estou pegando no pé em organização de conteúdo. Quantos estão entendendo? Então, beleza. Alguns irmãos não... Fica à vontade. Não é preciso.
Porque aqui continua sendo escola dominical. Então, assim, os irmãos, eu não quero me matricular, beleza, pode vir sem problema para as escolas dominicais, não há. Os irmãos que querem, procura o irmão Rafael, preenche a ficha e depois a gente faz o acompanhamento dos irmãos. Perfeito? Segundo exemplo, para quem vem para a escola dominical já sabe, quem não vem vai aprender agora. Eu gosto muito desse exemplo aqui. Quem trabalha com supermercado, levanta a mão. Aqui, supermercado. DI, levanta a mão, filho. Só irmão DI? Irmão Mari, voto Nelson, Mari Gelson, sabe? Os caras ficam brincando. Voto Nelson, benção. Eles sabem do que eu vou falar mais propriamente, que eles estão no dia a dia, mas todo mundo aqui vai no supermercado. E eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui, certo? As donas de casa vão entender melhor, os marmanjos que são donos de casa também vão entender o que eu vou falar. Então, por exemplo, imagine você vai fazer compras. Aí você chega com um carrinho. Geralmente você não se preocupa, você só vai passando nas seções, eu preciso de bolacha, aí bota lá bolacha. Aí depois você vai, eu preciso de sabão em pó, aí vai botando sabão em pó, aí bota tudo dentro do carrinho. Não sei se tem alguém aqui que se preocupa com a vida do empacotador, né? Eu às vezes me preocupo, sabe, o bichinho está lá numa agonia, um bocado de gente na fila, aí eu já tento colocar, quando eu chego lá no caixa, já organizadozinho, pelo menos no máximo que eu consigo entender. Então, quando eu boto no carrinho, eu já boto aqui, material de limpeza, eu já arrumo lá um lugar no carrinho, já deixo num canto. Aí bolacha, para quando eu chegar lá, vamos começar aqui, eu já vou botando para ele para ajudar a vida do camarada. Já tem gente que não, mistura tudo e o cara está lá e não sei o que, mas já tem umas habilidades, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando vai chegando, o que eu estou querendo dizer? É rápido, e ele tem que ser rápido, porque uma fila de gente precisa ser atendida, e eles têm que ter a habilidade de ir contabilizando, e ao mesmo tempo já ir passando, e o empacotador já ir abrindo os sacos. Eu mesmo ainda não tenho essa habilidade. Às vezes que eu era para eu abrir o saco lá, para abrir aqui aquele negocinho, dava trabalho. Agora é até problema. Eita, meu Deus. Quer dizer, então, veja só o que é que eu estou querendo dizer com isso. Acho que os irmãos estão entendendo. Aí o empacotador que tem experiência, coloca em cada saco os itens, para facilitar a sua vida quando você chegar em casa. O empacotador vai dizer, oxe, já está comprando mesmo, que se vire. Mas quando você chega em casa, sua vida está facilitada. Se você é uma dona de casa organizada, você rapidamente, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aqui. E tem muitas mulheres donas de casa bem organizadas. Tipo, eu não vou colocar o açúcar na prateleira de cima, porque o açúcar é um item que precisa usar muito. Então eu vou botar em um lugar onde eu consigo pegar com mais rapidez. Estou por dentro, não? Aí sim, viu? Aí quer dizer... O que tudo isso quer dizer? Olha, nós estamos aqui com 30 minutos de aula. Quantas coisas eu falei? E quantas você está conseguindo organizar e colocar em um canto da sua mente que você vai saber pegar quando você precisar? Outra dica que eu vou dizer: quem ouve, esquece. Quem pratica, nunca esquece. Então eu poderia dar um curso de empacotador para os irmãos. Mas se os irmãos não aprenderem a pegar o saco e poder praticar, para ter habilidade, você nunca vai aprender. Então você precisa aprender a estudar a Bíblia. Você precisa aprender a estudar a Bíblia. E para isso você vai ter que passar pelos estágios que todo mundo passa. Ler e não entender e não desistir. Ler e a cabeça doer e não parar. Ler e dar sono. Lutar até onde pode e depois tirar um cochilinho e acordar de novo. Mas esses estágios todo mundo passou. O melhor pregador que você acha pregando, ele passou por isso. Mas ele não desistiu, você também não pode desistir. Se o seu foco for esse, aprenda a organizar aquilo que você aprende. Irmão Charles, eu não tenho facilidade de escrever, beleza. Deus entende isso e Ele está dando para você novos recursos. Você precisa ver uma aula com a irmã Léo. Eu gosto de uma aula com a irmã Léo. Você fica assim, ela fica ali quietinha, daqui a pouco do nada ela, pá, uma pergunta, até
interessante, rapaz. Ou seja, ela pode não ter habilidade de escrever, ela não pode ter habilidade de ler, mas ela a mente dela, porque Deus capacita quem quer aprender. A Bíblia diz, você não tem sabedoria, peça, Ele ajuda você e depois não joga na sua cara. Então isso eu estou dizendo para motivar os irmãos. Quando estão motivados? Vai começar a corrida, quando estão motivados? Agora é 6 meses. Vou até tirar uma foto aqui, tirar uma foto, para depois de 6 meses nós tirar outra. Não, é verdade, vou tirar mesmo. Alguém está com a câmera aí? Me ajuda aqui, tira uma foto aqui. Tira aqui, Joseph, isso é sério. Para você. É auxiliar. É. Nem você, assim. Não, assim, o jogo, Rafael. Não, é verdade. Não, precisa. Pegar esses alunos do IBA aí que estão saindo. Não, o Rafinha já é um bom auxiliar, um grande. Pois é, isso aí nós discutimos até na última vez, porque o que é que acontece? Eu não estou dizendo nem que não é correto. Eu reconheço que eu, Charles, tenho dificuldade de trabalhar com estudos prontos, mas nós estamos evoluindo para isso. Eu não tenho nada pronto. Eu não tenho tempo de fazer apostila agora. O que eu estou tentando, e a gente pode evoluir, é esses conteúdos que eu estou passando, que já passei na escola dominical, agora eu estou organizando, para no futuro virar uma apostila. Até isso não acontecer, você faça a sua apostila. Então a ideia é essa. A ideia é este caderno ser a sua apostila, que você criou. O que é que você vai ter nela? Você vai ter versículos, vai ter aquilo que o professor está dizendo, e vai ter aquilo que você vai estar organizando. É a sua apostila. Entende? Eu tenho às vezes dificuldade, não sei se, eu confesso que é porque também eu nunca gostei muito disso aí. Eu nunca gostei de ser um aluno e ter uma apostila, e aí eu não estou dizendo que eu posso estar errado, entendeu? É porque eu nunca tive esse hábito. Por exemplo, a minha Bíblia é a aplicação pessoal. A aplicação pessoal, para quem tem ela, sabe, e isso é por estilo. Eu nunca conheci um professor que desse uma aula igual o irmão Ismael para estudo pronto. Ou seja, o Mael pegava a Bíblia pentecostal, escolhia um estudo, por exemplo, sobre dons, só que o Mael, quando dava o estudo, ele dava o estudo do jeito dele. É ver que o estudo era dele. Porque ele tinha capacidade de absorver e passar para os irmãos de uma maneira que aquele povo está precisando. E tem gente que quando pega o estudo pronto, só vai pegar e ler, fica lendo o estudo. Irmão, pega a apostila aí fica lendo. Eu nunca fui fã disso aí. Lê. Aí você pensa que está aprendendo, não está aprendendo nada. Então, na verdade, o seu caderno é o que você aprendeu. Mas a apostila é importante, eu não vou dizer que é. Agora, eu não queria, por exemplo, cada um tem um jeito. Eu respeito a Assembleia de Deus, acho interessante, eu posso estar errado, mas eu não implantaria hoje na nossa igreja revistinha. Revistinha. Não, para mim aqui tem que ser sua revistona. Aqui é sua revistona. Então, aprenda a estudar a Bíblia, aprenda a manejar ela, e aqui vai ser sua revistona. Então, o nosso livro é esse daqui, e o seu caderno é seu estudo, e faça a sua apostila com base nisso aqui. Claro que a revistinha é com base nisso aqui. Mas assim, você fica com um bocado de revistinha, e aí esquece às vezes da revistona. Revistona assim. Então, é melhor você aprender a manejar a Bíblia. Fica mecânica, pronto, a ideia é essa. O que eu, às vezes, a vida é essa. Mas eu entendo. Sim, beleza. E aí a gente vai ajustando aí em nome de Jesus. Então, capacidade de organização de conteúdo, dei um exemplo para vocês sobre o mercado, por exemplo. E eu estou há 40 minutos falando. E isso é para os irmãos terem essa ideia do que eu estou dizendo, certo? Então, eu coloco isso aqui como sendo algo muito fundamental, algo muito importante para o aprendizado. Outra coisa que eu acho muito importante, que também pode estar junto do foco, é a atenção. Né? Assim, outra coisa que é a organização de conteúdo. Outra coisa, por causa do nosso dia, que a gente tem que aprender, é a organização
Essa aqui é importantíssima também. Eu vou ficar só com essas 3 inicialmente. À medida do nosso estudo a gente vai indo. Essa aqui é fundamental. Não sei se é porque eu sofro da falta dela. Aí eu preciso. Organização de tempo. Essa é importantíssima. Tempo. Eu sei que a gente reclama que não tem tempo. Mas se a gente for parar para pensar, tem muito tempo desperdiçado. Muito tempo desperdiçado. Se a gente tivesse disciplina, dava para dormir 7 horas. Tem gente que dorme 12, já está desperdiçando tempo. Mas dava para dormir um horário bom para o corpo. Dava para fazer tudo que tinha que fazer e ainda sobrava tempo. O problema é que a gente desperdiça muito tempo. Joga tempo muito fora, sem produtividade. Né? Muito tempo sem nada. Fica rodando. Né? Então, por exemplo, meu irmão Marinel está lá no táxi, tanto tempo ali, esperando ainda uma lotação. Dá para fazer tanta coisa. Mas a gente... Então, quando você tem foco, você vai ter que aprender a organizar o seu tempo, se esse é seu foco. Há uma frase que diz, o irmão Joaquim Neto pegou de um pregador, e eu repito às vezes isso. Eu digo ou não digo? Ah, estão acordados ainda. Então, quem quer... faz. Quem não quer, arruma pretexto. Essa frase é verdadeira. Porque quem quer uma coisa, faz mesmo. Faz. E a gente vê muitas vezes o povo do mundo, quando quer uma coisa, eles fazem. E arruma tempo, e vai. Quem não quer, arruma pretexto. Essa é a melhor frase. Então, quando você está focado em aprender... Você vai deixar a televisão de lado, você vai deixar o WhatsApp de lado, você vai deixar muita coisa de lado, porque você vai ter que aprender a organizar o seu tempo. Se o seu tempo, você tem isso, aquilo, outro, você só tem 2 horas de tempo vago. Se você não fizer aquilo que você quer para aprender nas 2 horas, aí você já se desorganizou. Já perdeu tempo, já não dá para mais fazer, não dá para voltar tempo, não dá para reaproveitar tempo. Então, se esse é seu foco, você vai ter que se organizar. Eu deixo essas 3 primeiras dicas para o aprendizado e vamos agora para a tarefa e as aulas que os irmãos e o conteúdo dos irmãos. Perfeito? Tranquilo? O Rafinha está terminando ali, mas eu faço questão de dar aos irmãos isso daqui, né? Aí eu vou pegar a ideia do irmão Jardel, precisar de uns 3 auxiliares aqui. E aí os irmãos, agora eu precisava nesse momento, por conta da organização, que os irmãos recebessem os irmãos que se matricularam, porque senão eu vou ficar sem. E a matrícula já é para essa organização. Mas depois, se os irmãos quiserem, se não quiserem se matricular, mas quiserem, pode pedir que a gente dá, certo? Então, os 3 auxiliares seria para fazer o seguinte, dividir aí em 3 e um ir para cá. Mas beleza, enquanto eles estão distribuindo aí, para os irmãos relembrarem os nossos conteúdos, existe um aí que não está aí. Esse que não está aí é o que nós estamos estudando. Então, o que é que nós vamos estudar? Pelo menos a introdução aí hoje é o seguinte. O que nós vamos estudar hoje é conhecendo a Bíblia. Então a Bíblia, conhecendo. Já não tem jeito, né? Por exemplo, você tem muita tecnologia, mas o quadro acaba sendo a forma mais dinâmica de dar aula, né? Porque assim, você chega com o slide pronto, aí os irmãos ficam. Aí quando você mesmo conhecendo, aí os irmãos estão escrevendo também, no mesmo ritmo do professor, né? Então, conhecendo a Bíblia. Esse é a primeira aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia. E não poderia ser diferente, porque você vai ter que aprender a manejar essa palavra. Para manejar essa palavra, você tem que saber como é que ela funciona. Eu sempre gosto de dar exemplos práticos. Se eu der esse equipamento na mão de algumas pessoas, elas não vão saber manejar.
Então, antes de eu dar um presente como esse, você às vezes dá um curso para o seu pai, sua mãe, como é que faz, como é que mexe, como é que não mexe, né? Então, tudo isso é para ensinar o manejo. A Bíblia você tem que saber manejar ela, você precisa encontrar nela aquilo que você precisa. Então, nós precisamos conhecer como é que ela está organizada, certo? Eu gosto sempre... Essa é a introdução, não está nem em matéria nenhuma, é um conteúdo introdutório. Sim? Sim, sim. Sim. Sim, é. E aí, à medida que vai desenvolvendo, o irmão Netinho, você vê, ó, por exemplo, eu não imaginava que o Micael estaria gravando a aula ali em um sistema semiprofissional. Eu não esperava que o Netinho ia fazer uma apostila. Então, os recursos estão no nosso meio. À medida que a gente vai fazendo, Deus vai providenciando. Aí, com a ideia do Netinho, eu já pensei, a gente pode evoluir as nossas tarefas para o próximo curso, já sair personalizada. Então, vocês vão comprar uma apostila, lá não vai estar tudo que eu vou falar. Mas lá vai estar, ajuda aí a distribuir, por favor, Rafinha. Uma ferramenta a mais. Entendeu? Não vai perder a essência. Porque o cara pode saber até manejar as revistinhas. O cara vai saber até manejar, mas a Bíblia mesmo o cara não sabe. E é ela que tem que estar na sua mão. Entendeu? Então, ou seja, vamos lá. Conhecendo a Bíblia. Como é que é essa aula? Essa aula é a aula que você tem um contato com a Bíblia. Há de convir para os irmãos, que alguns irmãos aqui, como eu, as pessoas achavam que porque eu estava na igreja católica há 17 anos, eu conhecia a Bíblia. Se eu conhecesse a Bíblia, eu não estava na igreja católica, com todo respeito, evidentemente. Então eu não conhecia a Bíblia. No dia que eu comecei a ler a Bíblia de verdade, Gidônia, eu fiquei besta, quando eu descobri que Mateus falava a mesma coisa de Marcos. Aí eu disse, meu Deus, desde a igreja há 17 anos, fui descobrir que Mateus falava a mesma coisa de Marcos. Só que de um ângulo diferente, mas eles contavam a mesma história, que é a vida de Jesus. Eu fiquei besta. Rapaz, interessante. João, Mateus e Marcos. Como é que pode, né? Acaba coroinha da igreja, quase padre, não sabendo nem isso. Quase padre não, só um pouquinho, né? Quer dizer, conhecendo a Bíblia. Então, aí o que é que eu digo? Como é que nós vamos fazer? Para conhecer a Bíblia, eu tenho que então entender a lógica de organização. Então, como ela está organizada, como a Bíblia está organizada. Então, quando eu entendo a organização organizada, os irmãos percebem isso daí. Então, por exemplo, você chega em uma determinada coisa, pronto, você chega em uma biblioteca. Você chega numa biblioteca, você quer um livro. O cara que é o dono, o responsável pela biblioteca vai dizer assim, ó irmãos, ó, vocês vieram aqui pegar um livro sobre, um livro de história. Aí o cara vai chegar numa biblioteca com um bocado de estante. Por exemplo, quem observar as minhas aulas, eu às vezes uso isso, porque eu trabalho muito com a imaginação. Eu estou falando para vocês e eu estou vendo a biblioteca mesmo. Eu estou vendo a biblioteca. Ela é grande, olha. Quer dizer, você chega na biblioteca, aí o dono da biblioteca vai dizer assim, você chega assim, perdido. Aí diz, eu quero ser o quê? Eu quero um livro de história. Aí o cara vai dizer assim, ó, os livros de história ficam no canto esquerdo. Os livros de biologia ficam nessa fileira aqui. Senão, você fica. Quando você chega em um mercado desorganizado, você fica confuso, porque você não sabe onde é que estão as coisas. Quando o mercado é organizado, você chega assim, está lá o nome da prateleira, perfumaria, está lá não sei o quê, gêneros alimentícios, você vai rapidinho. Quanto mais o supermercado é maior, mais ele tem que ser organizado, concorda? A Bíblia tem 66 livros. 66 livros. Então são 66 livros. É preciso saber organizar para facilitar para você. 66. Então, quando você organiza, facilita. Então, eu vou dar só uma demonstração para os irmãos verem o que eu estou querendo dizer um pouquinho mais detalhado. Certo? Então, o professor está ensinando e ao mesmo tempo ele está estudando. Me pergunto, por que, Neuzito? Porque eu estou escrevendo. Quando eu escrevo, eu estudo. Então, ou seja, a Bíblia tem 66 livros. Eu não sei se a minha mente já funciona assim. 66 eu acho muito. Sim, 66.
Aí eu pego esses 66 e começo a organização dos 66. Aí esses 66 já divide em 2 blocos. Então, de um lado, eu tenho 39. Do outro, eu tenho 27. Olha, já deu uma organizaçãozinha aí. Sendo que aqui é o Antigo Testamento, aqui é o Novo Testamento. Então, aí, o que era 66, quando eu estiver analisando só 39, eu já esqueço dos 27. Por quê? Porque agora eu vou entender como é que esses 39 estão organizados. Depois eu vou entender como é que os 27 estão organizados. Quando eu compreender isso, eu já compreendi como é que os 66 estão organizados. Os irmãos conseguem compreender a lógica que eu estou dizendo? Pegar 66 de vez é muita coisa para o seu processador. Quando você divide em partes, facilita. Isso é muito parecido. Ó, veja que eu sempre associo com coisas que eu entendo. Isso é muito parecido com a comida. Irmão Mário Nelson, a gente vai estar sempre usando o irmão Mário Nelson aqui nas aulas, quando falar de coisas alimentícias, de saúde corporal, né? Mas não é verdade, irmão Mário Nelson, que nosso sistema de digestão começa pela boca. Se não mastigar bem, vai dificultar o seu sistema digestivo. Então eu preciso, às vezes, até organizar a forma como eu coloco o alimento na boca. Tá batendo mesmo? Tá? Então quer dizer, quando eu separo e organizo, facilita o processamento da minha mente. Beleza? Tem uma coisa só para os irmãos entenderem. Nelsinho, agora eu vou para o Nelsinho. Eu vou conversando, a gente vai... Nelsinho, ele entende muita coisa do cérebro, que ele estuda umas coisas do cérebro aí. E a gente conversando, a gente sempre troca uma ideia. A linguagem do cérebro é imagem. O cérebro entende imagem. Então, quando você solta a imagem, o maior memorizador do mundo, que memoriza muita coisa, ele memoriza quando ele transforma o que ele está ouvindo em imagem. Imagem. A imagem é que é captada. Consegue perceber isso? Por exemplo, você sente um cheiro de um perfume e você lembra daquele seu primeiro amor, que era a pessoa que... Aí, ou seja, quer dizer... Não vou nem entrar nessa área aí que pode dar problema, viu? Essa área aí pode dar problema. Mas quer dizer, você sente um cheiro de uma coisa... Vamos generalizar. Você sente um cheiro de uma coisa e lembra de um momento que você viveu. Aquele momento que você viveu, que vem na sua mente, vem em forma de imagem. Vem em forma de imagem. É tanto que quando você faz isso, você diz, rapaz, ver que eu voltei naquele tempo. Né? E aí e aquele tempo é imagens. É ou não é? Verdade? Irmão Deusdedito, tem coisas que você ouve aqui que lembra da igrejinha. Não lembra? Coisas que acontecem, assim, uma música que você ouve, né, Zitão? Né? Não há Deus como Deus de Israel. Aí você volta e vai. Lá do corte, lá da... Canaíba. Da Ema. Pra Jona Catinga. Então, a memória faz isso. Quando você aprende a usar as técnicas, aí vai, vamos lá. Volte aqui. Antigo Testamento, Novo Testamento. A palavra-chave para o aprendizado mais básico é testamento. O testamento é a palavra-chave. Um é um testamento antigo, outro é um testamento novo. Então, quando você compreende o que é testamento, você entende a lógica de como é que a Bíblia está organizada, quando você compreende o que é testamento. Então, testamento é um documento em que atesta, o que é que atesta? É um documento em que registra, comprova
aprova e diz os acordos ou os termos que estão colocados em determinadas coisas. Por exemplo, nós podemos até, por exemplo, existe um outro documento chamado escritura. Escritura da sua casa, escritura de um terreno. Escritura é um documento que atesta que aquela propriedade é sua. Beleza, uma escritura. O testamento é um documento, mas ele atesta mais ainda. Ele atesta que eu sou proprietário de coisas, que quando eu morrer, eu irei passar para determinadas pessoas que eu estou colocando no testamento. Então, o testamento é um documento que vai transmitir posses, que vai dizer para quem vai coisas que eu tenho. Perfeito? Beleza. O professor explica isso. Você não entendeu. Aí você levanta e pergunta por que você não entendeu. Alguém quer perguntar? Ou deu para entender mais ou menos o que eu falei? Testamento. Mas que eu estou perguntando. Não, perfeito. Então assim, eu estou perguntando. O testamento, eu acabei de dar a explicação do testamento. Aí, ou seja, irmão Charles, eu entendi o que você falou. Porque a maneira que você foi falando, eu fui entendendo. Mas para você compreender, você vai ter que processar e anotar e registrar do seu jeito, o jeito que você entende. Então eu disse, testamento é um documento em que atesta, aí eu usei as palavras, transmite posse, transmite bens, passa para alguém. Então assim, aí você bota do seu jeito. Você ia falar já? Eu lembrei assim, por exemplo, uma vez uma madrinha minha me deu um terreno. Ela me deu, ela chegou ao jardim, eu nunca te dei nada. Aquele terreno que tem ali na Bela Vista eu vou lhe dar. Ali próximo da beira da pista. Era dela, ela disse, vou passar para você. Só que ela passou de boca. Aí quando eu passei a máquina, para limpar o terreno, alguém foi na cabeça dela e disse, olha, tu deu o jardim, eu nem precisa, é professor, para que deu o terreno a ele? Aí ela foi e mandou recado por mãe. Diga a ele que eu não vou dar mais não. Só que aí eu ia fazer o quê, se eu não tinha nada registrado? Aí eu fui e disse, mãe, pergunta ela se ela não quer vender. Aí mãe perguntou, ela, por um determinado valor, eu fui e comprei. Agora eu fui e fiz o documento. Só que aí é um documento de compra e venda, não é igual ao testamento. Não, você é dono, você fez um documento de compra e venda para mostrar que você é dono. Já o testamento, você falando, eu entendi de uma forma que eu não sei se pode ser. Por exemplo, o testamento que Jesus fez é passando para a gente como ser herdeiros, mas é um testamento que você pode se incluir como herdeiro. Já o testamento aqui da terra, você só faz parte do testamento se a pessoa lhe colocar. Se a pessoa lhe colocar. E hoje, para a gente poder fazer parte desse testamento, a gente pode aceitar o nome e ser batizado. A gente pode se incluir. Não é isso? Não, a lógica é essa. A lógica do testamento, ela é a mesma, até porque você disse assim, alguém tem que incluir. E nesse caso, Deus incluiu, mas eu tenho que entrar nele. Aí você falou, por intermédio do batismo, por intermédio. E é exatamente isso daí mesmo. Então assim, entendam só o que eu estou querendo dizer para a gente não perder esse foco. Então, o que é um testamento? É este documento que atesta bens, direitos, deveres que você precisa cumprir para herdar determinadas coisas. A lógica de testamento, ela passa pela ideia de herdeiro. Então, quem é o herdeiro do testamento? Ou quem é que o testamento diz que é o herdeiro? Herdeiro, você lembra de herança. E evidentemente Deus fez isso. Ele tem dois testamentos, um testamento antigo e um testamento novo. Aí vai entrar aquele estudo que eu falo sobre os filhos de Deus. No testamento antigo, existe, não é o estudo, mas é introdutório, quem determina é a lei. A lei diz quem tem direito.
A força do testamento é a lei. No Novo Testamento, a força desse testamento é a graça. Então, falando de herdeiros, no Antigo Testamento só tinha direito os judeus. No Novo Testamento tem direito quem crê em Jesus. Foi isso que João falou. E nos deu, vieram para o que era seu, os seus não receberam. Falando de Jesus e dos judeus. Todos que receberam, deu o poder de serem feitos filhos. Quando ele dá poder de ser filho, você entra no testamento. Mas antes você não entra no testamento. Jesus, né? Seu nome. Deu-lhe poder para crer, ver para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Exatamente. Não é. Não é. Se não tiver no testamento, não é. E para entrar no testamento? Aí é o texto que diz. É interessante essa questão de direito. E pegando o que o pastor está dizendo, é muito parecido. Por exemplo, você pode ter um pai. Você pode ter um pai muito rico e você não sabe que ele é seu pai. Aí ele tem uma herança e deixou a herança para os seus filhos. Você é filho, mas não sabe quem é seu pai, e aí você não conhece seus direitos. Então isso é mais ou menos aí. Não é, não tem direito. Então vamos aqui. Materialmente, imagine espiritualmente. Sim, certeza. É interessante. Certeza. Só para os irmãos compreenderem aqui, onde é que está o foco desse nosso ensino? O foco desse nosso ensino está em perceber que a Bíblia tem 66 livros, dividido em 2. Nós focamos aqui em testamento, para ajudar você a compreender o que é um testamento. Pronto. Compreendido isso, nas próximas aulas você vai se aprofundar na graça, nas próximas aulas você vai se aprofundar na lei. Aqui é só uma apresentação. Beleza. Dito isso, o Antigo Testamento está organizado na vida de um povo. Na vida de um povo. Então, tudo que você lê no Antigo Testamento está focado na vida de um povo. Esse povo é os judeus. Evidentemente que em Gênesis vai falar da criação do mundo e a partir de Abraão até Malaquias é tudo registro da vida desse povo. Então, em termos de centro, aí você pode botar tanto aqui, o centro daqui é Israel, ou os judeus. Eu estou falando em termos de conteúdo, certo? Evidentemente que Jesus é o centro de tudo, é o desfecho de tudo, mas aqui eu estou falando de organização de conteúdo. Você vai pegar o Antigo Testamento e lá vai ter falando, tudo que você tiver ali está relacionado a Israel ou aos judeus. Quando você vem para o Antigo Testamento, ou Novo Testamento, tudo que você vai ver falar no Novo Testamento está relacionado a Jesus e a sua igreja. E a sua igreja, que pode ser seu povo, mas vamos botar igreja porque na verdade é a razão da vinda dele, morte e criação. Então, vejam só, ao pegar qualquer livro, esses são os focos: Israel, os judeus, Jesus e igreja. Posso botar até Israel e judeus, mas beleza.
eu estou tratando de conteúdo. Esse que eu estou apresentando aqui aos irmãos é conteúdo. Conteúdo. Conteúdo está organizado assim. Beleza? A qualquer momento é dúvida, pergunta. Sim, sim. Sim. Aí liga com o fato da lei ser a sombra das coisas futuras, né? Então você compara as coisas futuras e vai. Sim, sim, perfeito. Concordo. O único detalhe que tem aí, e a gente pode, nós vamos estudar isso nas outras matérias, é perceber que existem coisas introduzidas nesse povo, e aqui há um povo e aqui um outro povo que eu falo, os gentios, que agora entram dentro desse povo, e de dois povos ele fez um, e que há introduções aqui na lei que são princípios que não são provisórios. Né? Princípios não são provisórios, regras são provisórias, princípios não. E aí nós vamos perceber que os princípios havia no Antigo Testamento princípios de tomar posse da terra física, mas por ser princípios de Deus equivalem a tomar posse do reino dos céus. Mas aí depois a gente vê isso aí, é um outro assunto. Beleza? Aí é esse meio termo que eu coloquei, para ficar no meio termo. Vamos voltar aqui por causa do tempo. Dito isso, nós vamos agora compreender a organização que foi objeto da tarefa de vocês. A maneira mais tradicional para organizar a Bíblia é da seguinte forma. Existem os 5 primeiros livros, são chamados de Pentateuco. Se você não quiser, não sei se a palavra penta você lembra, penta só vai lembrar a gente do futebol, né? Que fala, é penta. Penta é 5 títulos, né? Do Brasil, no caso. Penta é 5. Então, Pentateuco. Eu confesso que o Pentateuco. Aqui é a organização da Bíblia. Então, depois eu vou mostrar isso na prática, que foi o que alguns irmãos fizeram. Então, Pentateuco começa. 2º, 3º, 4º. Cadê? Ok, avante. O segundo tipo de livro é sem medo, histórico. Vamos para o exercício. Terceiro tipo, poético. Quarto tipo, profético. Pense em um homem que nunca gostou de decorar eu. É por isso que eu tento fazer com que vocês entendam de uma maneira que não decore. Então, na verdade, assim, quando você compreende, você memoriza sem precisar decorar. Né? Quando você entende e vê na prática, você aprende e memoriza, sem decorar. Velho Testamento está organizado assim. O Novo pode estar organizado mais diferente, mas como essa aula aqui é básica, eu só vou dividir ele em 2. Que é Evangelhos. Deixa eu ver se eu vou botar aqui. Como nós estamos falando da Bíblia, eu vou botar em sequência, 5 e 6. Vocês vão encontrar outras divisões, mas vão entender por quê. No Novo Testamento, o Evangelho e o 6º, cartas.
Evidentemente que aqui eu posso dividir. Tem carta de Paulo, tem cartas chamadas de cartas paulinas, cartas universais e carta de revelação, mas é carta. Há quem discutia, e Atos dos Apóstolos é o quê? Se Atos dos Apóstolos não contam a história de Jesus, não é evangelho. Então eu vou para o sentido de por que ele foi escrito. Então eu enquadro ele em cartas dentro desse meu estudo. Por que carta? Porque ele foi endereçado a Teófilo, com um propósito. Então eu coloco em cartas. Certo? É igual Apocalipse. É uma carta de revelação, mas é endereçada a 7 igrejas da Ásia. Oi? Beleza? Ok. Vamos lá. Agora vamos para o nosso estudo, nossa tarefa. Qual era a tarefa? A tarefa era fazer você não decorar, mas você mesmo perceber a diferença entre estes livros. Ou a diferença entre a escrita, o estilo destes livros. Para quem não ler, é mais difícil perceber. Por isso que eu pedi para os irmãos lerem e colocar os versículos que leram. Alguns irmãos não compreenderam o que eu queria. E eu até não vou me preocupar com isso. Desde que você compreenda o que é necessário. Então, segunda dica que eu vou dar para os irmãos. Segunda dica. Você viu isso daqui no quadro. Agora você precisa ver como isso está organizado. Então todo mundo pega a Bíblia agora. Pega ela no seu índice onde está a relação de todos os livros. De todos os livros. Alguns já fizeram isso, outro ainda não. Eu vou aconselhar que todo mundo faça. Então todo mundo que não tem a página da Bíblia rasgada vai encontrar essa relação com todos os livros. Alguns encontram em uma página só todos, outros está dividido assim, só o Antigo Testamento, e quando você for procurar lá, depois de Malaquias, no Novo, vai estar lá o Novo, mas vamos por partes. Primeiro, o Antigo Testamento. Todo mundo está com a Bíblia aberta aí? Nós estamos estudando, conhecendo a Bíblia e vendo como é que ela está organizada. Enxergue isso daqui. Ela foi colocada nesta ordem: Pentateuco, histórico, poético e profético. Então a ordem dela é essa. Quando eu falo isso, o que é que eu estou dizendo? A Bíblia não foi colocada na ordem que ela foi escrita. Então você diz assim, irmão Charles, por exemplo, Josué é o 6º livro. Quer dizer que ele foi o 6º a ser escrito? Não. Não está na ordem que foi escrita. Está na ordem de estilo, de escrita, que é o que nós vamos aprender agora e que vocês fizeram a tarefa. Então, ou seja, vamos lá. Não, ordem de acontecimento. Deixa eu ver. Os históricos, porque fala de história, eles estão até dentro de uma lógica de acontecimento. Mas já os outros não é ordem de acontecimentos poéticos. O certo é dizer, elas estão em ordem desses blocos aqui. Essa é a ordem. Cronológica. Vamos lá, atenção. Pentateuco, penta quer dizer, todo mundo? Penta quer dizer? Beleza. Ficou alguém sem dizer? 5. Aí, quem ficou merda? Ficou alguém sem dizer? 5. Beleza, bem. Então, vamos contar quais são os 5 primeiros livros? Fechou. Quer escrever na sua Bíblia? Bota um traço aí. Lápis, caneta e coloca. Esse é os 5 primeiros. Se é 5 primeiros, é Pentateuco. É 5 primeiros porque a tradição atribui a Moisés. Foi Moisés que a tradição diz que escreveu 5. É esses 5 que enquadram a lei de Moisés.
É completa, boa pergunta. Eu até quando eu estava escrevendo, eu até disse que não sabia o teuco, né? O penta, beleza, é 5. O teuco tem que ver. Se alguém tiver até com recurso aí, internet, rapidamente, vê aí, Rafinha. Para a gente ver, mas é uma boa pergunta para memorizar. É isso aí, vamos avante. Alguma dúvida dessa compreensão, Juvenal? Beleza? Tranquilo aí? Vamos avante. A partir daí, vai começar os livros históricos. Qual é o primeiro livro histórico, Valdinelson? Primeiro livro histórico. Aí, garoto. Significado de Pentateuco. É o nome dado ao grupo dos primeiros 5 livros. E a palavra Pentateuco tem origem grega e quer dizer 5 volumes. Perfeito. Como é Silvio? Ou seja, se penta é 5, teuco na junção da origem grega é conteúdo. Então é um conteúdo de 5 volumes ou 5 livros. Perfeito? Bom, isso é bom. A aula dinâmica é bom isso. Pode ir perguntando aí, se não tiver a gente tem recurso, até os me botaram no grupo, né? O Google hoje ajuda muito, né? Então, 5 volumes. Perfeito? Registrado. Primeiro livro, o Valdinelson ali muito bem. Josué começa a ser um livro histórico. E aí vai Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdra, Neemias e Esté. Chegou em Esté, bota um traço aí e classifica tudo que vem entre Josué e Esté é livros históricos. E nós vamos descobrir que diferença tem isso daí. Livro histórico. Beleza. Livro histórico. Aí, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico de Cantos ou Cantares, vai até aí, até Cântico do Cânticos e Cantares, são os livros poéticos. Marca. Hã? Oi? Não, Cantares. É Cantares. Terminou aí, Cantares, introduz livros proféticos com Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Quem quiser ir mais além, tudo isso é livro profético. Mas os livros que são maiores são chamados de profetas maiores. Os profetas maiores, que são os livros maiores, não quer dizer que eles eram maiores do que os outros. Quer dizer que os livros são maiores e são. São chamados de profetas maiores, são esses aí. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. É livros proféticos. Se você quiser ainda dividir que esses são os proféticos maiores, tranquilo. Por que é que são maiores? Livros maiores. Porque também Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias também são livros proféticos. Entre Oséias e Malaquias são chamados de profetas menores, porque os livros são menores. Isso é se você quiser botar. Como a aula é básica, não estou nem... Aí alguns anotam, outros ficam à vontade. Vamos. Perfeito. Eu agora já conheci e vi. Conheci, vi, registrei, não esqueço mais. Quando eu tiver com dúvida, pego minha Bíblia, volto lá na frente e vejo as ordens que elas estão. Alguma dúvida disso? Não? Avante, firme e constante.
Vou criar isso aqui. Toda vez quando dizer avante, os alunos falam firme e constante. Combinado? Isso é para dar uma ajuda assim para os irmãos não ficar. Avante! Avante! Então ainda estão firme e constante. Vamos avante. Ó, o que é que acontece? Vamos lá. Esse aqui não foi muito objeto do nosso estudo, então eu não vou nem me aprofundar, embora vocês depois a gente vai entrar aí mais para frente, mas calma aí. A tarefa foi escolher cada livro desse aqui, dar uma lida, destacar um versículo e beleza. Mas antes disso, veja só. Quando eu pegar um livro entre Josué e Esté, eu tenho que ter a certeza de que eu vou encontrar uma história. Talvez a palavra não seja nem história, mas estou dizendo história porque é histórico. Eu vou encontrar o autor, o escritor destes livros, contando, narrando um acontecimento. Repita comigo, contando, ou narrando, narrando, ou contando, contando, ou narrando. Então, alguém está narrando uma história parecida com aquelas que a gente ouvia muito, que até hoje eu conto para o Levi. Era uma vez. Então assim, quando fala assim, era uma vez, na sua mente você já pensa, lá vem uma história. Então, era uma vez. Então, essa é a característica. Essa é a forma como os livros históricos estão escritos, contando, narrando uma história. O que eu pedi foi que vocês escolhessem uma história. E, pelo menos a que eu recebi, escolheu Josué. A maioria botou textos de Josué. Talvez porque seja o primeiro. Algumas, eu acho que a maioria... E a maioria que eu falo assim, as que escolheram Esté, a maioria foram mulheres. Não sei por quê. É porque a Esté é uma mulher. Perfeito. Não, é bom isso. É porque assim, eu vou escolher o quê? Samuel, não, vou escolher Esté, uma história de uma mulher boa. É bom que você se identifica com a Bíblia escolhendo um livro de história. Então, em homenagem a essas mulheres, eu vou ler um livro de Esté. Então, abra a Bíblia aí no livro de Esté, só para você verificar o que eu estou dizendo. Toda vez que você tiver dúvida, não se preocupe. Não fique com vergonha, você que tem dificuldade. Eu disse que todo mundo tem que passar por isso. E todo mundo já passou por isso. Eu mesmo chegar na igreja, meu Deus, até hoje eu me bato. Diga. Pode falar. Pelo volume. Quantidade. É grande. Não, fica à vontade. Né? Eu estou dizendo assim. Beleza. Mas rapidinho. Ele tem quanto? 14. Qual é de Isaías, Jeremias, juntando Lamentações e Ezequiel? Daniel que está falando, né? Daniel tem quantos? 12, 14. Oséias 14? Dá uma pesquisada aí. É porque assim, o Micael vai falar, mas assim, maiores por achar que eles eram maiores também. De profecias? Pode ser. Boa. Perfeito. Quantidade de profecias. Vamos contar as profecias aí para ver. Aí é. Não, é questionável. Zacarias tem muita profecia. Zacarias tem muita profecia. Mas tudo bem. É um detalhe, é bom a gente saber. É bom a gente saber. Podemos ir a fundo para ir aperfeiçoando cada vez mais o estudo. Esté. Todo mundo achou Esté, capítulo 1. Esté, capítulo 1. Vou botar um mais facilzinho, né? Esté ali está perto de Neemias, por aí. Esté. Vamos lá.
De qualquer forma, aqui é só... era para vocês terem feito isso em casa. Vamos lá. Nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias assentou-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado. Então veja, naqueles dias assentou-se o rei Assuero. Quer dizer, esse tipo de linguagem é uma linguagem que ele está narrando uma história. Assuero sentou em um trono, e aí aconteceu isso, e depois aconteceu isso. Como nossas aulas são muito curtas, e até o tempo já estourou, só vou pedir só um pouquinho de tolerância, eu não posso repetir na aula aquilo que foi passado para fazer em casa, senão a gente não sai do círculo. Então assim, eu não posso pegar aquilo que eu pedi para vocês fazerem em casa, eu dar aqui, porque já é para casa, para a gente já ganhar tempo aqui, entende? Então eu não vou poder ler todas as coisas para os irmãos. Mas eu vou falar rapidamente qual era a intenção da tarefa. Eu li o livro de história e percebi isso que nós lemos aqui. É a mesma coisa dizer, nos dias de Assuero, sentou ele sobre o trono e julgou, e aconteceu que Esté foi escolhida para a mulher mais bonita. É a mesma coisa de dizer, porque te abates, ó minha alma, espera em Deus. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, ou seja, é esse tipo, é a mesma coisa de dizer, por exemplo, um livro profético. Por exemplo, tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. No caso de o livro de profecia tem muito, assim diz o Senhor, e aí começa. Eis que faço uma obra no meio de vós que se contar, vocês não vão acreditar. Isso é Deus falando diretamente através do profeta. Então é uma palavra direta de Deus. Isso são profecias. Veio a palavra do Senhor sobre mim. Aí ele começa. Convertei-vos. Isso é a mesma coisa de por que te abates, ó minha alma? Isso é a mesma coisa de dizer, e nos dias do reinado, não vou nem dizer dias de reinado porque nos proféticos tem. E aí Esté pegou e jejuou 3 dias e tal. Não é a mesma coisa. Ou seja, o que é preciso os alunos perceberem, e só percebe lendo, é que aqui eu encontro histórias. Aqui o poético, que talvez seja o livro mais assim para os irmãos entenderem. Por que é poético? Porque o autor fala aquilo que ele está sentindo ou pensando. Então, tudo que você vê ali são sentimentos do autor, é aquilo que ele está sentindo naquele momento, são emoções do autor ou são pensamentos do autor. Não, mas isso, claro, que de maneira inspirada, Deus queria. É por isso que todo mundo, a maioria, gosta de Salmos. Ninguém gosta de Apocalipse, mas Salmos, é bom pegar o livro. Deus fala comigo, abre Salmos. Porque Salmos é um livro em que as pessoas registraram que elas estavam sentindo, e às vezes você está sentindo coisas que aquelas pessoas estão sentindo. Aí você se identifica com o livro. Mas você está na luta, aí lembra dos salmos de Davi, que estava sendo perseguido por Saul. Livra-me da mão dos meus inimigos. Aí você está numa perseguição e, Deus falou comigo. Aí Deus me livra da mão dos meus inimigos. Porque você se identifica por ser um livro que fala o que se sente e o que se pensa. Então isso é um livro poético, certo? E o livro profético. Só para mais ou menos localizar os irmãos aqui, se for para atualizar o que eu queria, e eu falei isso para alguns alunos, seria o seguinte: eu dou para vocês 4 filmes. Um filme de terror, um filme de comédia, um filme de ação e um filme de drama. Aí você vai assistir. Aí a tarefa seria, diga para mim a diferença dos filmes que eu passei para você. Aí você vai descrever, quando eu assisti aquele filme tal, que seria o filme de terror, eu fiquei com medo, porque lá tinha isso e aquilo outro, e aquilo me causou medo. Então, me causou medo. Quando eu botei o outro filme, que é esse filme tal, rapaz, eu comecei a dar risada, não aguentei não, era muito engraçado. O outro filme, quando eu coloquei, que é o de drama, eu comecei a chorar. E o filme de ação era um filme de muita adrenalina. Quer dizer, você identificou a diferença entre os filmes. A ideia da Bíblia, do que eu estou falando, é você identificar, ver a diferença
do estilo dos livros. Me pergunte por quê? Porque você quer ler a Bíblia e está muito apressado. Vai ser difícil você entender o livro de profecia. Está apressado? Escolha um livro poético. Está com pouquinho tempo? Pegue Provérbios. Provérbios é bem rapidinho. Você está com pouco tempo e quer algo que lhe conforte, lhe console? Pegue Salmos mesmo, dá uma lida lá. Entendeu? Então, hoje você quer conhecer a história de Esté. Não tem jeito, pegue o livro de Esté e leia. Irmão Charles, eu quero saber como foi que era Abraão. Não, Abraão, embora seja narrativa, vamos lá. Eu quero saber como foi que Israel tomou posse da terra. Vou pegar o livro de Josué. Então quer dizer, eu quero saber a história do povo de Israel, contada como história, é o livro de História. Eu quero saber, eu estou dando exemplos de você não parar de ler a Bíblia e estudar livros de acordo com até o seu tempo que você tem naquele momento, ou quando pegar você conhecer o sentido das Escritas. Não é difícil entender que o livro de profecia são os mais difíceis. Por quê? Porque Deus está falando, ora, com coisas daquele momento, ora com coisas que já passaram, ora com coisas que ainda vão acontecer. Então, as profecias, existem textos que estão se cumprindo, que já se cumpriram e que vai se cumprir. Então, é um estudo mais detalhado. Beleza? Reta final. Evangelho é o estilo ou o grupo de livros que falam só da vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode até botar isso na carta, mas eu estou assinando por causa do tempo. E cartas, como a própria palavra diz, é uma carta de alguém para um destinatário. Eu escrevi para alguém. Esta carta, ela tem intenções, ela tem recomendações, ela tem ensinamentos. Então, cartas é um tipo de estilo diferente. Beleza? O que você precisa fazer? Por causa do tempo, nós vamos fazer o seguinte. Quem ainda não me entregou a tarefa e tem dúvidas, fica mais uns 5 minutos aqui para entregar. Quem já fez e não me mandou a foto, eu só aceito pela foto. Ou mandou a foto ou um áudio, me mande o foto e me mande o áudio. Beleza? Aí chegando em casa, você manda para a gente. Os que estão com dúvida, a gente vai tirar as dúvidas. Aí vocês perguntam, e aqueles que responderam? Eu vou tomar o cuidado de analisar um por um e vou mandar a resposta individualmente para cada um. Bom, Leandro, ficou bom isso aqui, atenta só para esse ponto aqui. Irmão, ficou bom isso aqui, atenta um por um. E aí a gente vai lá, conversando. Beleza? Tirando as dúvidas aí. Certo? Então, o que eu preciso que os irmãos percebessem era esta diferença. E aqui nós demos uma introdução. Boa parte da aula foi falando também sobre a organização do curso, tal. Beleza. Quem tiver dúvida, fica mais uns 5 minutos também para a gente discutir, tirar alguma dúvida, ou também pode mandar pelo WhatsApp lá. Daqui até quinta-feira, eu não vou cobrar daqui até quinta-feira, mas deem uma lida, o máximo que vocês puderem, em alguns livros desses daqui. Pratique esse exercício de perceber a diferença entre as linguagens. Daqui até quinta-feira, não fique... Pronto, tarefa de casa, essa aqui é boa. Outra. Um por um. Daqui até quinta-feira, pelo menos, depois a gente prolonga isso daí. Daqui até quinta. Você não pode ficar um dia sem ler um capítulo da Bíblia. Um exercício. Esse exercício vai ser perguntado. Hoje, leu qualquer parte. O que eu quero é que vocês escolham com base nisso daqui. Você decidiu uma história, então vou ler uma história. Cada dia eu leio um capítulo de uma história. Não, eu quero ver mais sobre os poéticos, os evangelhos. Só não pode ficar a partir de amanhã, vou botar a partir de amanhã, hoje nós vamos para a igreja, né? Ao longo desse tempo aí, até quinta-feira, mais ou menos, depois a gente vai fazendo isso daí,
um dia. Eu acho que vamos fazer até os 6 meses. Mas pode a gente fazer. Eu vou pensar direitinho. Mas pelo menos até quinta façam isso. Combinado? Não, fique à vontade, é livre. É livre. Não, não. Se você quiser, bom. Quanto mais você lê, melhor. Eu não vou exigir. Não vou. Nesse primeiro momento, não vou exigir. Beleza? Apocalipse é o quê? É uma carta. É uma carta. É uma carta escrita para as igrejas. Vamos ficar de pé, nós passamos aí um pouquinho do horário. Quem quiser ficar um pouquinho para tirar uma dúvida, fica. Quem quiser perguntar alguma coisa, pergunta, mas eu vou liberar a maioria da turma. Nós precisamos ajustar. Hoje o horário passou um pouco do horário, porque também a escola de pregadores tomou tempo do nosso. Mas a gente vai ajustar para cumprir o horário. Tá bom? Importantíssimo cumprir o horário. Feche seus olhos em nome de Jesus. Peça a Deus agora sabedoria mais e mais. Se concentre, vamos falar com Deus. Vamos orar. Como aqui nós estamos aprendendo muitas coisas, uma vez Deus me ensinou isso daí. Quem está dirigindo o trabalho, seja alguém que está dirigindo o culto, seja alguém que está pregando, seja alguém que está dando aula, aí se diz o seguinte, vamos falar com Deus. Quando você conversa com alguém nesse momento, você está desrespeitando a Deus. Porque agora é hora de conversar com Deus. Quando você diz, vamos conversar com Deus, e alguém está bebe com outro, isso é um desrespeito a Deus. Porque agora é hora de conversar com Deus. Terminou de conversar com Deus, você tem o tempo todo para conversar seu amigo, com o seu irmão, sua irmã. Mas agora é com Deus. Combinado? Beleza? Belezinha? Vamos lá. Vamos conversar com Deus. Conversar com Deus. Amém. Feche os olhos. Conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais uma aula. Nós queremos te agradecer pelo Senhor estar nos abençoando. Libera a tua unção. A unção que ensina todas as coisas. Que a tua palavra diz, não é preciso que ninguém vos ensine, porque a unção vos ensina todas as coisas. Libera ao longo desses 6 meses uma unção poderosa do teu Espírito, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, quando esses alunos estiverem com a Bíblia na mão, quando eles estiverem em casa, que uma grande capacitação do Espírito de Deus venha sobre eles. Alguns quando estiverem até mesmo fazendo afazeres de casa, o teu Espírito há de trazer os entendimentos da tua palavra. Nós não sabemos o que precisamos, mas Deus sabe o que nós precisamos. O que nós precisamos antes de tudo é compreender a tua palavra. Abre ela durante esses 6 meses de uma maneira sobrenatural em Cristo Jesus. Diga amém. As palmas do Senhor, está encerrado. Deus abençoe. Obrigado pela ajuda aí os irmãos.